Que tal? Estamos de volta com mais um episódio do Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, temos a presença de Vinícius da Silva Rodrigues, Celso Augusto Eck de Pitol, Tiago Pedruzzi, professor do IFRS Campus Bento Gonçalves, e eu, Michele Savaris, também professora do IFRS Campus Bento Gonçalves. Neste episódio, vamos falar de um grande escritor da literatura irlandesa, James Joyce, autor dos clássicos Retrato do Artista Quando Jovem, Ulisses e Finnegan's Wake. Para isso, contamos com uma convidada super especial, Daniela Nicoletti Fávero, que é professora de letras, português e inglês do IFRS Campus Restinga, onde atua também como coordenadora da licenciatura em letras neste momento. A Daniela é doutora em letras na área de teoria da literatura pela PUC, autora da tese que versa sobre a representação dos marginalizados das riquezas do tigre celta no conto irlandês. Ela também é mestre em letras pela mesma instituição, com a dissertação sobre a representação da identidade irlandesa em Fins Hotel, de James Joyce. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra te ter aqui no Sopro Podcast para falar desse autor e conhecer um pouco mais do espaço que ele ocupa dentro da literatura irlandesa e também da literatura universal. A minha primeira pergunta é a seguinte: ler Joyce é uma forma de compreender a história da Irlanda? Bom, Michele, primeiramente eu gostaria, né, de agradecer esse convite mais do que especial para falar a respeito de uma figura assim que para mim é quase que sem paralelos, né? Tanto que, enfim, tenho, né, dedicado aí uma boa parte dos meus estudos acadêmicos para a leitura do Joyce. Talvez eu seja, né, um pouco tendenciosa, mas eu inclusive comecei a ler Joyce justamente como uma maneira de compreender a história da Irlanda. Muito se fala a respeito do Joyce como um expatriado, um autoexilado, uma pessoa que teria escolhido o exílio, passou boa parte da sua vida, principalmente durante a sua produção escrita, em Trieste, em Paris, em Zurique, onde foi, né, na verdade, a sua última estada e onde seus restos mortais são enterrados. Mas Joyce ele nunca virou as costas para a Irlanda, né? Se ele saiu fisicamente, ele nunca saiu subjetivamente falando, né? Então, assim, justamente na minha dissertação de mestrado, ao trabalhar com Fins Hotel, eu tive a oportunidade de trabalhar muito proximamente com a visão do Joyce, uma visão que tem que ser vista por uma perspectiva bastante ácida, bastante sarcástica. Tu não pode levar o Joyce muito a sério, mas ele faz um revisionismo histórico da Irlanda desde os tempos dos celtas. E a gente vai ver muito disso também, das questões que vão, né, ser mais contemporâneas ao Joyce, né, que seriam os dramas que ele viveu ali na época do Irish Revival, que ele se negou, né, a fazer parte de uma maneira assim muito categórica. Ele está sempre abordando na obra dele a questão nacional, os seus conterrâneos, né? Então acho que sim, é uma excelente maneira de compreender como a história da Irlanda ela foi entendida por ele, mas sempre por esse prisma da ironia, do deboche, né? É uma visão bastante ácida. E retomando um pouco essa questão, assim, na verdade, entrando, Daniela, né, entrando já nessa visão irlandesa, na relação dele com o país, nós sabemos que o Joyce, teve uma formação católica, não é? Uma formação em colégio jesuíta, enfim, instituições católicas. E na Irlanda nós sabemos que declarar-se católico é uma marcação identitária, muitas vezes, não é? Dependendo do contexto. Tem uma piada, né, conhecida, que muito mais relacionada com o cotidiano da Irlanda do Norte, mas acho que também funciona para o cotidiano da República, né? Um cidadão se declara ateu e as pessoas perguntam, tá, mas tu és um ateu católico ou um ateu protestante, né? Porque é uma marcação, assim, cultural, né? De identidade. E o Joyce, ele teve isso na sua formação, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho de que forma o catolicismo irlandês, que é uma forma muito específica de ser católico, também ser católico irlandês com características irlandesas é uma forma muito específica, também sabemos disso, né? Como é que esse catolicismo irlandês está presente na formação do Joyce, na obra dele também, não é? Na obra literária,
Fala-se muito, por exemplo, né, da presença da estética de Santo Tomás de Aquino na obra do Joyce. Fala-se, alguns biógrafos chegam a dizer que ele considerou fazer parte da Companhia de Jesus. Eu queria que tu falasses um pouquinho a respeito dessa presença do catolicismo e da cultura, todo o arcabouço cultural católico na obra do Joyce. Perfeito, Celso. Primeiro, acho que eu tenho que fazer um pequeno parênteses aqui, né? Porque irlandeses da República, na verdade, eles não reconhecem a separação, né? Então, quando a gente fala Sim, Irlanda do Norte, eles vão responder dizendo não, é o norte da Irlanda, né? E eles ainda sim, têm essa perspectiva de não, vamos retomar. E como, né, uma pessoa que entende que sim, né, a Irlanda ela tem que ser retomada ao todo, né? Composta com todo o seu território, vou me referir aqui como o norte da Irlanda. Mas sim, o catolicismo irlandês ele é bastante peculiar e não há como dizer que Joyce não tenha sido afetado por ele. Né? Tu mesmo já mencionaste aqui, né? Ele foi educado primordialmente em instituições jesuíticas, né? Na primeira escola em que ele estudou, que era um colégio jesuíta, ele ficou basicamente enquanto a família tinha condições de pagar, né? O pai dele teve muitas inconstâncias financeiras ao longo da sua jornada e ele retorna a uma segunda escola jesuítica, se não me engano, é a Belvedere College, que é uma escola bem tradicional jesuítica em Dublin, e ele acaba, enfim, né, utilizando uma boa parte daquilo que ele aprende com dessa doutrina mesmo, né, do catolicismo. Ele não adere ao catolicismo, mas às doutrinas, né, essa questão da fé, essa questão do empenho, isso tudo ele vai levar para a própria obra, e eu acho que ele retraduz essa fé cega na religiosidade, que muitas vezes é vista no catolicismo, como uma fé cega, só que o Deus dele não é o Deus, né, dos católicos, o Deus dele é a literatura. E na vida dele, ele não consegue separar, na verdade, essa questão da religião e até propriamente assim dessa crítica à religiosidade, porque ele vive numa sociedade em que, primeiro, o catolicismo ele entende, né, quando ele já está mais adulto, que o catolicismo, na verdade, acaba sendo utilizado como uma ferramenta para afirmar de maneira artificial a nacionalidade irlandesa. Porque é interessante a gente pensar que o movimento que é feito ali por volta, né, de 1916, onde acontece, né, o Irish Revival, ou a Renascença gaélica, a Renascença irlandesa, ele é um movimento que vai, na verdade, se apoiar em cima de vários pressupostos que vão separar a Irlanda, ou vão dar aquele verniz de separação. Não, a Irlanda é a Irlanda, a Grã-Bretanha é a Grã-Bretanha. Eles vão utilizar que tipo de artifícios para isso? A língua gaélica, a religiosidade católica ao invés da protestante. E o Joyce ele vai pegar e vai perceber que não, peraí, né? Essa religiosidade ela está sendo utilizada para promover uma ideia de nacionalidade, porém é a mesma religiosidade que ele testemunha, por exemplo, enfraquecendo o maior líder político que era apoiado pela família dele, né, principalmente pelo pai, pelo Charles Parnell, que quando se envolve com uma mulher casada, esse líder irlandês ele acaba sendo execrado e daí o Joyce diz não, vocês estão tá tudo errado, né? Uma coisa é acreditar em Deus, uma coisa é ter uma fé, outra coisa é tu colocar em risco toda uma nação por causa, né, da hipocrisia da Igreja Católica, quando muita gente cometia adultério, né? Então assim, a religião ela está presente em vários momentos em que a gente percebe que o Joyce, e daí é impossível não referenciar no Retrato de Artista Quando Jovem, e também Stephen Hero, né, que seria uma obra que foi, na verdade, fragmentos que não entraram no Retrato de Artista Quando Jovem, a cena em que a mãe do Stephen Dedalus está no seu leito de morte e o Stephen Dedalus se nega a se ajoelhar para rezar para ela. E isso também o Stephen Dedalus depois em Ulisses acaba rememorando. Então, ele é uma figura, né, no caso do Joyce e os seus personagens, que vão questionar essa fé cega do catolicismo, que é a mesma fé que não está disposta a se mover 1 centímetro nos seus ideais para acomodar, digamos assim, as mudanças da sociedade. A respeito da Irlanda,
E a respeito do catolicismo, eu acho que a gente não pode enxergar um maniqueísmo em relação ao James Joyce, né? Ele é ambíguo nos dois tópicos, né? Tanto quanto a Irlanda, ao mesmo tempo que ele não louva ela cegamente, ele faz as críticas, mas ele também, como tu disseste, ele não abandonou a Irlanda, né? Pelo menos, se foi de corpo, não foi de alma. E quanto ao catolicismo, e aí eu digo que a gente lê algumas críticas que dizem, ele era anticlerical. Também não é dessa forma, né? Ao mesmo tempo, ele enxerga os pontos negativos, mas também consegue narrar e apresentar o outro lado. Não sei se tu concordas com isso, Daniel. Eu super concordo. De novo, né? Eu acho que alguém que tenha colocado tantos elementos nacionais, religiosos, né, do seu país de origem, falado tanto a respeito dos seus conterrâneos, não pode ser considerado uma pessoa insensível, né? Ou que uma pessoa indiferente ao seu país. Ele não consegue ser indiferente. E ele tem, inclusive, né, no próprio retrato de artista quando jovem, ele fala de diversas figuras, de diversos padres que foram seus professores na escola, que foram figuras bastante positivas dentro da sua formação. Ele elogia muito, na verdade, né, também a qualidade do ensino que ele teve nas instituições jesuíticas. Não vamos esquecer, né, que o Joyce ele sai do ensino que seria, né, o nosso ensino médio com 3 línguas estrangeiras que ele aprendeu nessa escola, né? Então, assim, e ele vai ver que tem algumas figuras, alguns clérigos que são figuras bastante positivas dentro dessa questão da doutrina religiosa. Mas, socialmente falando, ao tu pegar esse traço do catolicismo como uma marca que tem que ser uma marca para diferenciar o irlandês do inglês, mas daí tu não conseguir fazer 2 pesos e 2 medidas, ele diz, não, a gente está fazendo, na verdade, uma deturpação desses símbolos nacionais. Né? Nem todo mundo que não vai à missa, por exemplo, ou que não se ajoelha no leito de morte da mãe, é uma figura, né, completamente execrável, né? Mas enfim, ele traz essa perspectiva também, uma visão que talvez tivesse se afastar da instituição em si para poder melhor analisá-la. Daniela, eu vou fazer 2 perguntas. Na verdade, eu vou fazer uma pequena pergunta prévia para depois seguir com outra, né? Eu queria que tu resumisse em poucas palavras, é uma necessidade para a próxima pergunta que eu vou fazer. Resumisse em poucas palavras, né? 4 obras. Como é que tu descreveria para uma pessoa que nunca leu Joyce, ou que nunca leu essas obras, né? Como é que tu colocaria, né? O Dublinenses, o Retrato do Artista quando Jovem, Ulisses e o Finnegan's Wake. Bom, o Joyce, na verdade, ele é um escritor que a gente... eu comento muito com os meus estudantes, né, na disciplina de clássicos, na licenciatura em letras, né? Tem escritores que a gente nunca leu, mas que a gente tem, né, aquela associação direta, assim, tu fala em Joyce, tu fala em Ulisses. Leu Ulisses? Bom, daí também é outra coisa. Mas, enfim, o Joyce, primeiro que eu gostaria de relatar, assim, que ele tem uma produção bastante diversificada, ele experimenta em literatura basicamente tudo. Né? Então, ele vai ter livros dedicados a poemas, ele vai ter uma peça de teatro, ele vai ter o livro de contos, o Dublinenses, ele vai ter os principais romances dele, né? Então, assim, é interessante a gente observar que esse escritor, ele se aventurou por todos os gêneros, basicamente. Né? Mas assim, começando talvez pelo itinerário que eu fiz, né? Que eu primeiro entrei em contato com Joyce numa disciplina durante a minha graduação em que a professora nos propôs ler um dos contos do Dublinenses, que era o Arabai. Né, ou Arábia, né, em algumas traduções ele é traduzido assim. O Dublinenses, na verdade, ele é uma coletânea de 14 contos, né, dentre os quais talvez o que mais se destaca sejam Os Mortos, né, que inclusive foi adaptado para o cinema, e esses contos eles vão se centrar nas vidas de pessoas ordinárias da Irlanda. Há, inclusive, quem critique essa coletânea de contos por observar que não há ação específica dentro dessas narrativas. Mas, daí, né, eu acho que o Joyce ele não coloca uma ação muito específica dentro dessas narrativas, porque ele queria mais ou menos demonstrar como é a paralisia desta sociedade. E ele vai trazer, então, aqui nesses contos, né, a ideia, por exemplo, do catolicismo
a partir, né, da figura do conto The Sisters, que é um conto que narra, né, duas irmãs que moram, né, que são mulheres mais velhas, né, consideradas, né, aquelas solteironas que vivem junto a um padre. Quando esse padre morre, elas ficam assim meio que sem ter o que fazer, porque perdem o seu papel na vida. O próprio Araby, né, que é a história desse menino, né, de um jovem que vai ter, que vive com os tios, né? Ele vive não tem os pais presentes, então ele vive com os tios. Ele acaba, na verdade, se emocionando que ele quer ir até uma feira, né? Esse Araby seria uma espécie de feira, né? Uma espécie de feira livre ali, que ele quer ir porque ele encontrou uma menina, né, que é uma vizinha, que ele quer ir lá impressionar, mas no final das contas não dá em muita coisa. Os Mortos, na verdade, né, que é esse conto principal, o último e o mais longo, né, cerca de 40 páginas, onde nós temos um casal, né, o Gabriel Conroy e a esposa, que estão numa festa de final de ano com as tias desse Gabriel, e acaba, né, a partir de uma música tradicional, The Lass of Aughrim, que é uma música tradicional irlandesa, essa esposa acaba rememorando um antigo amor, um antigo afeto que acabou morrendo, e daí nós temos a dubiedade, né, do Gabriel sendo mais ligado, digamos assim, a uma perspectiva britânica, enquanto o antigo amor que morreu, né, lá no interior seria mais esse revival da Irlanda. Basicamente, Dubliners vai se dividir em histórias de infância, então os primeiros contos focam na infância, os contos intermediários eles focam na adolescência, e os finais, eles focam nessa ideia de maturidade, né, de uma idade mais avançada. O The Portrait of the Artist as a Young Man, ou o Retrato de um Artista quando Jovem, é o que a gente pode considerar como uma espécie de romance de formação, né? E é talvez a obra que se veja mais caráter autobiográfico do James Joyce. Então, ele vai fazer essa narrativa do Stephen Dedalus, que é esse artista, desde a sua infância. Então, ele vai relatar primeiro, né, a relação com a família, a relação com a escola, as situações na escola em que ele se sentiu privado ou não, né, da sua liberdade de expressão. Depois a tentativa, né, de trabalhar como professor e a frustração, né, porque a docência não era necessariamente uma coisa que lhe dava prazer, e até a tentativa, digamos assim, de se investir dentro da literatura, de viver pela literatura. Chegamos daí em Ulisses, né, que talvez seja, como eu disse, né, a obra mais icônica dele, e que, né, o meu ranço pessoal com o Paulo Coelho é que alguns anos atrás ele deu uma entrevista para a Veja, inclusive na época que eu estava fazendo mestrado, e o Paulo Coelho teve a brilhante ideia de dizer que o Ulisses foi uma perda de tempo, que o enredo de Ulisses podia ter sido dito em 150 caracteres na antiga rede social do passarinho, que eu não vou dizer o nome para não endossar aqui o seu atual dono. Mas, enfim, em linhas gerais, Ulisses centra nas ações de Leopold Bloom, um irlandês judeu de ascendência húngara também, que ele sabe que a sua esposa, Molly Bloom, está para encontrar o seu amante naquele dia, e, portanto, ele precisa ocupar o seu dia fora de casa para não atrapalhar esse momento, né, digamos assim. Então, o que Ulisses vai fazer e esse nome, na verdade, não é acidental, né? O James Joyce, ele busca dentro da grande Odisseia de Homero a inspiração para essa trajetória. O que o Odisseu ou o Ulisses faz em cerca de 20 anos, né, desde a sua partida de Ítaca, Leopold Bloom faz em um dia, até poder retornar para casa. Né? Então, nós vamos ter ali, desde a rotina trivial do Leopold Bloom, acordando, fazendo suas necessidades fisiológicas, se alimentando, o seu encontro com o Stephen Dedalus. Então, é uma narrativa que também vai contrapor esses dois personagens, né? Um homem mais velho, casado, e esse artista jovem, né, que está começando a sua produção literária, né, quase como se ele pegasse o final do Retrato de um Artista e colocasse em Ulisses, até o momento em que o Leopold Bloom, enfim, né, vai poder voltar para casa já à noite, e daí nós temos a cena memorável do monólogo de Molly Bloom deitada na cama, pensando, né, a respeito do que ela estava fazendo.
Enquanto Ulisses é essa grande aventura durante o dia, essa grande odisseia diurna, Finnegan's Wake, né, que seria o velório de Finnegan, é a odisseia noturna. Então nós temos uma narrativa muito hermética, muito experimental. Ela exige do leitor muita paciência, porque o Joyce ele coloca toda a experimentação que ele tinha já começado em Ulisses na máxima potência. E ele vai narrar, então, na verdade, essa espécie de foco central, que é a Ana Lívia Plurabel, né, que é uma personagem que a gente pode ver também em certos momentos como a Molly Bloom, né, uma artista, enfim. E ele vai meio que traçar também esse panorama da Irlanda, né, porque Finnegan é uma figura ancestral céltica, né, seria um gigante celta, que ele faz, na verdade, esse recorte de uma espécie de velório, né, de wake para a Irlanda, né, que estaria ali em decadência. Não sei se eu fui competente o suficiente para falar de tudo, mas enfim, por favor, façam as complementações. Não, não, foi perfeito, foi excelente, né? E foi repito, uma necessidade, tendo visto a pergunta que vai vir agora, né? Quando nós lemos essas obras aí, o Dublinenses, o Retrato do Artista quando Jovem, Ulisses e o Finnegan's Wake, nós percebemos uma certa progressão num determinado sentido, né? Que é o sentido de uma narrativa, vou usar expressões mais ou menos consagradas, que poderão ser alvo de discussão, mas enfim, vou utilizar expressões que eu acho que dão mais ou menos uma ideia do que eu quero dizer, de narrativas mais ou menos convencionais, né, ou que se aproxima mais de uma narrativa convencional, mais tradicional do conto, né, europeu, ocidental, lá com o Dublinenses, até, né, o que talvez seja o suprassumo da experimentação linguística, que é o Finnegan's Wake, né? Há uma progressão, é como se nós passássemos de um andar para outro, do Dublinenses para o Retrato quando Jovem, para o Ulisses, e por fim chegamos ao Finnegan's Wake, né? A minha pergunta, Daniela, é como é que acontece esse processo, né, de afastamento na escrita do Joyce, né, da narrativa mais tradicional, se isso aí é parte de algum plano prévio, se há elementos para acreditar nisso, ou se há um contato progressivo com certas vanguardas europeias, não é como tu mencionaste antes, né, ele passou um bom tempo vivendo na Europa continental. Queria que tu falasse um pouco como é que se dá esse processo entre aspas, né? Porque essa expressão pode dar um sentido de julgamento de valor, essa progressão. Eu acho interessante observar que mesmo quando o Joyce ainda estava na Irlanda, mesmo nas obras, né, digamos assim, mais convencionais dele, né, que seriam, né, os contos e os dois primeiros, e o primeiro romance, né, esse romance de formação, o Joyce ele já estava em contato, ele já demonstrava interesse por obras que, digamos assim, já faziam parte dessa vanguarda. Né? Durante o período em que ele estava na UCD, que é a University College Dublin, ele estava estudando e ele entrou em contato, por exemplo, com o Henrik Ibsen, né, o dramaturgo norueguês, que já estava exercendo muitas experimentações no teatro, né, as peças dele eram consideradas muito escandalosas, porque ele mostrava, né, o teatro sem aquela questão das convenções e dos costumes, né, mas ele mostrava mesmo essa inquietação contemporânea que já dava assim um espaço para essas vanguardas que mostravam um pouco de tudo. E ele troca cartas, ele aprende norueguês, inclusive, para poder se relacionar, né, mandar uma carta para o Ibsen elogiando a sua obra. E eu acho que esse contato que ele foi tendo progressivo com outras culturas, com a Europa continental, foi sim aguçando essa vontade de, na verdade, ao mesmo tempo em que a Irlanda continuava sendo um tópico para ele, eu acho que ele queria reafirmar essa questão de uma espécie de ser humano global, né? Então, assim, ele faz quase que uma torre de Babel com muitas línguas dentro, né, de Ulisses e principalmente de Finnegan's Wake, muito talvez, na minha perspectiva, como um contraponto a essa visão muito unitária da Irlanda que queria reafirmar valores a partir da escrita em língua celta, da religiosidade, dos esportes gaélicos,
que era, por exemplo, o que escritores como o W.B. Yeats faziam, né, dentro da sua obra. Então, eu acho que ele vai meio que numa espécie de birra, mas também numa espécie de inspiração que ele vai pegando de outros artistas, e também por ser uma mente, né, que eu considero, por exemplo, né, que Ulisses é uma grande sacada de recontar uma história clássica, mas ao fazê-la, não ter a capacidade de fazê-la de uma maneira convencional. Ele precisa extrapolar toda essa inspiração que ele tem do clássico, mas de uma maneira que torne mais universal, até mesmo que a própria Odisseia do Homero. Então, assim, eu vejo que é uma colaboração, é um contato com as vanguardas europeias, é uma vontade de se autodesafiar, né? É uma inspiração a partir. Ele era, por exemplo, um grande leitor de Tolstói, né? O Joyce ele gostava muito de ler os russos, principalmente Tolstói, mas ele queria mais experimentação. Ele achava que o Tolstói poderia ter dito as coisas que disse de uma maneira mais experimental. Então, acho que fica nesse meio do caminho. A Irlanda, na época do Joyce, é um país, primeiro, uma grande parte da vida dele era uma possessão colonial britânica, e segundo lugar, um país muito pobre e muito ali da periferia, absolutamente da periferia da Europa, assim, com um padrão de vida baixíssimo, um exportador massivo de imigrantes muito pobres, né? Então, toda essa questão de relação com as vanguardas europeias ou com essa busca das vanguardas, eu acho que tem que ser colocado nesse molde, né? É um país muito periférico. É muito importante colocarmos isso, né? Isso nós vamos abordar em outras questões, mas é só para, já que ela tocou nesse tema, eu achei que é interessante a gente reforçar agora para o nosso público que está ouvindo. Ao mesmo tempo, né, me parece, assim, em cima disso que a Daniela trouxe, né, também, de que a proposta do Ulisses, né, ela, ao mesmo tempo, converge para um conceito muito forte dentro dessas vanguardas modernistas, que é essa coisa da arte, muitas vezes, enquanto paródia, né, também esse conteúdo paródico, não no sentido, assim, de escracho, né, de destruição, mas de resgate, né, também. Eu acho que isso a gente pode ver um pouco na proposta do Ulisses, né? Mas voltando a esse tema, assim, dessa evolução do Joyce como escritor ao longo, né, das publicações dele, uma coisa que tu tocou rapidamente, assim, é do trabalho do Joyce, inclusive enquanto poeta, né? Que antecede tudo isso, né? E aí eu vou te fazer, assim, duas perguntas em uma, na verdade, né? Que eu acho que seria interessante deixar claro como é que tu enxerga essa evolução ao longo da prosa do Joyce, se tu percebe que há uma trajetória de realmente do mais convencional para o menos convencional, né? E ao mesmo tempo, se nessa produção que vai passar vai começar pela poesia, vai passar pela prosa em diferentes formatos, pelo teatro, se tu percebe um entrecruzamento de gêneros, né? Uma interferência desses gêneros, né? Dessas trocas, apesar de ter uma produção que é tão importante, mas ao mesmo tempo não tão vasta, né? Digamos assim, se há possibilidades de encontrar esses entrecruzamentos de gêneros e se isso também é algo que se percebe dentro da evolução dele como escritor. Então, Vinícius, eu acho que assim, né? Primeiro, agradeço também o Celso por fazer essa ressalva, né? Super importante pensar na Irlanda de então, né? O Joyce ele nasce em 1882 e a Irlanda só vai se tornar, né, uma república em 1922 novamente, né? Então assim foram séculos, né, de submissão à coroa britânica. Então assim é um país que realmente assim, é a periferia da Europa, muito diferente do que a gente viu ali no início, né, final dos anos 90, início dos anos 2000, em que o tigre celta, né, que é inclusive alvo da minha tese de doutorado, faz com que a Irlanda se torne, né, a rainha dos olhos do mundo, né, vai todo mundo para lá, inclusive se torna, né, o Vale do Silício europeu. Mas, enfim, Vinícius, eu acho que é interessante abordar
talvez essa questão da narrativa do Joyce e se tornando cada vez mais complexa, cada vez menos linear, se a gente pode usar linear, talvez, eu acho que é justamente porque ele acaba engendrando em Ulisses e em Finnegan's Wake todas as experiências literárias nos seus múltiplos formatos, todas as experiências escritas e artísticas nos seus múltiplos formatos nessas duas últimas obras. Eu acho que cabe destacar também que o Joyce ele cresce, né? A gente falou ali, né, da infância dentro da escola da formação jesuítica, mas o Joyce ele mora num lar na sua infância e início da adolescência, um lar muito musical. O seu pai era músico e o Joyce ele inclusive tinha uma voz muitíssimo apta para a ópera. Veja bem, então assim ele tem essa perspectiva artística que muitas vezes a gente acaba ignorando, mas ele cresce num lar musical, então o estímulo da música está presente. E por que eu trago esse elemento? Porque a poesia ela está presente dentro não apenas dos livros de poesia, mas também em Ulisses. A musicalidade ela está presente em Ulisses. O jornalístico, o texto jornalístico, a crítica jornalística, os ensaios literários que o Joyce fez, principalmente durante a faculdade, também estão presentes em Ulisses. Então, o que eu vejo, na verdade, é o Joyce pegando todos esses diferentes gêneros que ele foi lapidando ao longo da sua formação e vai ser incapaz de separá-los. Ele, para escrever uma grande obra como Ulisses, ele tem que lançar a mão de todos esses recursos. E talvez seja isso que quebra um pouco a nossa expectativa como leitor. Porque eu digo, né, as pessoas que pegam Ulisses, por exemplo, pela primeira vez para fazer a leitura, quando elas estão se acostumando com aquela narrativa em prosa, eu consegui identificar aqui o que é fluxo de consciência, onde é que está a fala do narrador, onde é que está o pensamento da personagem, o Joyce vai lá e nos lança, bom, agora um texto como se fosse manchetes numa redação de jornal. Quando tu te acostuma com essa nova vibe de jornalismo, ele vem lá com partituras como se fosse uma ópera. Quando tu tá partindo disso, vem com uma escrita que lembra a catequese. Então, assim, eu acho que ele pega todas essas experiências que ele vai acumulando ao longo da vida e ele não vai, na verdade, dificultando o texto, mas ele vai utilizando todas elas misturadas, que para nós acaba sendo uma grande quebra de expectativa, né? Que a gente entende que a prosa tem que ser toda em prosa, a poesia tem que ser toda em poesia, né? E quando ele mistura tudo isso, ainda mais misturando línguas, acaba sendo, na verdade, né, esse complexificador, né, dentro da sua narrativa. É interessante também porque ele começa ali publicando poesia e a poesia é um gênero da síntese, né? É um gênero muito associado a essa questão da síntese, né? E aí ele vai para os romances, assim, né, ao longo da carreira, essa perspectiva do romance moderno, não exatamente como a grande narrativa, mas a narrativa em que tudo cabe, digamos assim, né? Ela é a grande narrativa no sentido de que tudo pode caber dentro do romance. Ela não necessariamente conta as histórias épicas e grandiosas, mas ela torna, às vezes, o cotidiano épico, né? Essa é a ideia do romance moderno. Mas em termos de estrutura, forma e linguagem, o romance moderno traz essa perspectiva de agregar, né? De aglutinar experiências literárias mesmo, estéticas, né? E tu falou sobre essa questão, assim, né, da interferência da poesia. E aí eu acho que é inescapável a gente falar um pouco sobre essa questão da sonoridade da prosa, especialmente da prosa, né? Porque, claro, falar em sonoridade na poesia é quase chover no molhado, mas a gente está falando de um autor que trabalha muito a questão da sonoridade, não só a musicalidade, né? Mas a sonoridade, até a oralidade, pode-se dizer, né? Dentro da prosa dele. E eu acho que isso, né, para leitores que muitas vezes não são leitores de língua inglesa, isso fica meio distanciado, assim, né? Então, talvez fosse interessante também apresentar para quem está nos ouvindo o que que se entende sobre esse desafio da linguagem
do James Joyce a partir dessa perspectiva da sonoridade do trabalho dele. Se me permite, primeiro, só contar, né, uma pequena anedota em relação ao título, né, do livro de poesias, né, que é Música de Câmara, né, traduzido para o português, ou Chambers Music em inglês. E daí todo mundo olha, música de câmara, né? Olha o Joyce fazendo, né, uma ode à grande ópera, né, à grande música clássica. E daí tu vai ver assim, né, o Joyce sempre muito irônico, sempre muito piadista. Tu vai ver que Chamber também, né, quando ele explicava por que ele deu esse nome para o livro de poesias, é porque ele não estava se referindo a chamber de câmara, né, das músicas clássicas. Ele estava se referindo ao chamber pot, né, ou ao pinico, né, em português. Então, a música de câmara seria o barulho do mijo caindo no pinico, né, à noite. Então, vejam como ele era bem. Ele disse assim, olha, vale tanto quanto, né, o xixi que eu faço lá no pinico. Mas, enfim, né, voltando daí à tua pergunta mais específica, é que eu acho encantadora essa... ajuda a entender um pouco quem é essa pessoa, né? Ainda assim, de novo, né, eu falei que ele tem vocação e treinamento, né, na infância em música clássica. O pai foi uma grande influência. E assim, tu não precisa de muito para entender como a sonoridade é algo que é muito bem trabalhado dentro, né, do Joyce. E daí eu trago aqui, na verdade, uma leitura do parágrafo de abertura do Ulisses. Eu vou pedir a permissão para fazer a leitura em inglês, depois até posso fazer para vocês a leitura em uma das traduções, que são muitas, né? Seria literalmente o trecho de abertura, né? E daí eu faço aqui a referência. Essa minha edição aqui é da Wordsworth Classics. Stately, plump Buck Mulligan came from the stairhead, bearing a bowl of leather on which a mirror and a razor lay crossed. A yellow dressing gown, ungirdled, was sustained gently behind him by the mild morning air. He held the bowl aloft and intoned, In trobo ad altaire Dei. Óbvio, né? Fazendo essa leitura aqui com vocês, talvez não fique tão aparente, talvez o recurso visual ajude, né? Mas o pessoal que está nos escutando, né? Não é um trecho que é difícil de localizar. É muito interessante observar como o Joyce lança a mão, por exemplo, de um recurso que é muito utilizado na poesia, que é a aliteração, né? Ao longo desse primeiro parágrafo curtinho, onde ele está narrando, né, a chegada do Buck Mulligan, que seria esse morador né, esse colega de moradia do Stephen Dedalus, ele vai utilizar muito da aliteração, trazendo então repetição de sons, né, consonantais como o P e o B, o M e o G, o W, né, tá presente aqui o tempo inteiro. Então aqui, né, plump buck, bow bearing, depois, né, nós temos ali, né, mirror, mild morning air, né? Então assim, a gente olha que há um trabalho muito voltado para essa sonoridade. E em português, a gente tem várias traduções para esse primeiro trecho, né, para essa primeira abertura. O Galindo talvez seja, né, o Caetano Galindo talvez seja o tradutor de Joyce mais contemporâneo, né, aquele que tem investido mais nas traduções, mas ele traduz da seguinte maneira, e daí eu estou lendo aqui a tradução do Caetano Galindo, que ele fez para a Penguin Classics, né, a tradução de Ulisses, onde ele dá a seguinte interpretação. Solene, o roliço Buck Mulligan surgiu no alto da escada, portando uma vasilha de espuma em que cruzados repousavam o espelho e navalha. Um roupão amarelo, com cíngulo solto, era delicadamente sustentado atrás dele pelo doce ar da manhã. Elevou a vasilha e entoou, In trobo ad altare Dei. O Galindo, ele faz a opção de fazer essa aliteração muito forte da sibilante, né? Então é o tempo inteiro. E a gente tem que pensar que essa primeira cena, ela se passa na Martello Tower, que é uma antiga fortificação, uma antiga torre que fica na cidade de Sandycove, que é uma cidade, na verdade é uma região de Dublin ainda, né, na encosta ali do mar irlandês. Então esse sibilar ele pode ser interpretado como o barulho do vento ou o barulho da maré, né, trazendo essa perspectiva do...
E, na verdade, o Buck Mulligan, o que ele está fazendo, a vasilha que ele está levantando também é um pinico, né? Que ele, eu entro no seu altar, né? Aqui a gente tem muito dessa perspectiva já do deboche em relação esse último trecho que eu li, né? Essa última frase é uma frase em latim, né? Que significa, né? Eu entro no seu altar, eu entro no altar do Senhor, né? Então, assim, a gente vai ter muito desse apoio da sonoridade que o Joyce sabe explorar muito bem também na prosa. Eu não posso deixar de comentar o quanto de sonoridade também tem em Finnegan's Wake, né? Que a Daniela, antes, com muita maestria, conseguiu resumir, né? Ou falar rapidamente sobre essa obra, que eu acho que a grande pedra no sapato de todo mundo que vai estudar Joyce é tentar decifrar Finnegan's Wake, tentar encontrar alguma alternativa para reconstruir essa narrativa de uma forma que talvez a gente espera, né, com uma certa linearidade, que é sempre um trabalho em vão, porque a gente não consegue fazer isso da forma, né, mais convencional. Mas sempre, né, que eu me deparo com uma obra de caráter experimental como essa, eu fico pensando que eu, enquanto leitora, também tenho essa possibilidade de interpretar também para além das fronteiras, né? E eu lembrei, né, de um trabalho, de uma recriação que o Augusto de Campos faz com os Sertões, que é o poema O Soldado, em que ele pega trechos dos Sertões, do Euclides da Cunha, e transforma esses trechos em poema. E eu fiquei pensando se a gente não poderia, né, de repente, fazer a leitura de alguns trechos de Finnegan's Wake como se fosse poesia. Eu separei um pequeno trechinho aqui só para ilustrar, que é da tradução da Dirce Valtric, que diz assim: a letra, o lixo, o vento a quebrou, a onda a levou. Reed escreveu sobre ela. Sais correu com ela. A mão a rasgou e brava foi a batalha. Essas frases curtas, né? Elas nos dão essa estrutura de um poema como se nós estivéssemos lendo num outro ritmo e chegássemos, inclusive, a outras interpretações que talvez a prosa não nos permitiria, justamente pela forma, pela estrutura, né, desses versos, né? Então eu queria, não sei se tu concorda com isso, se seria possível recriar Finnegan's Wake transformando alguns desses trechos em poemas. Michelle, eu acho que essa talvez tenha sido a grande sacada do Joyce, né? Também tem muito do que se diz, assim, ele deu uma entrevista para Harper's Magazine, onde ele fala, né, que o desejo dele era que os teóricos passassem a vida inteira tentando decifrar suas obras. Mas, ao mesmo tempo, né, por mais assim egocêntrico que esse comentário possa parecer, eu acho que ele também nos dá, nos permite uma liberdade imensa de ler a obra dele como a gente quiser. Quase como se fosse aí, né, o jogo da amarelinha do Cortázar, né? Então, assim, óbvio, né, me arriscando a fazer esse tipo de comparação com quem eu sei, né, que conhece Cortázar a fundo, mas eu acho que é justamente isso. E tu citou, né, o Augusto, o Haroldo de Campos, eles têm, na verdade, né, uma obra que é dedicada ao panorama de Finnegan's Wake, onde eles não se propõem a traduzir todo Finnegan's Wake. Eles separam trechos do Finnegan's Wake e eles traduzem a partir da liberdade que eles entendem que o Joyce dá naquela obra para que a gente leia esses trechos, ou em prosa, ou em como música, né? Tu pode cantar esses trechos se tu quiser, tu pode declamá-los como poesia, em alguns deles tu pode transformá-los em manchete de jornal. De novo, né? Todo esse experimentalismo que ele nos dá também muita liberdade de entendê-los. Olha o trecho que tu pegou, né? Se tu tivesse colocado ele, né, em estrofes e apresentado, ninguém diria que não é poesia. E talvez seja não convencional para a prosa, talvez seja complicado para a prosa, mas nós não teríamos tanta dificuldade para lê-lo enquanto poesia, para interpretá-lo enquanto poesia. Então eu super concordo contigo que o trabalho com a palavra do Joyce ele é tão meticuloso, ele é tão cuidadoso, mas ao mesmo tempo parece uma coisa tão assim de jorro, tanto de impulso, que, enfim, nos permite fazer essas múltiplas leituras. E mesmo quando a gente olha para uma obra e diz assim, mas não está acontecendo nada aqui, né? O que é uma obra que eu posso, né? Vou passar o dia inteiro seguindo o cidadão pela rua enquanto ele evita a traição da mulher. Tá, mas
Isso não é a vida de todos nós, né? Talvez não nesse mesmo contexto, mas enfim, né? Tudo que a gente faz não é digno de literatura, né? Então, assim, por que apenas prosa, né? Por que narrar o ordinário de maneira ordinária, né? Ele narra o ordinário de maneira espetacular, em todas as vertentes literárias que ele consegue. Daniela, em 1916 é lançado o Retrato do Artista Quando Jovem, né? Nesse mesmo ano, é um ano seminal para a história da Irlanda, que é o ano da Easter Rising, da Revolta de Páscoa. É um momento decisivo para as aspirações anticoloniais ali, dos revolucionários irlandeses, que vai ter um impacto, enfim, no restante da história da Irlanda. Aí não podemos, talvez nem ter como entrar, porque as consequências são colossais e se estendem até os dias de hoje. Mas é um momento decisivo do nacionalismo irlandês, que inclusive, né, é uma revolta liderada por um poeta, que é o Patrick Pearse, aliás, um belo poeta. E eu queria entender, eu queria que tu falasse um pouco a respeito desse impacto, que a vida do Joyce é uma vida que vai passar, né, toda num momento de grande turbulência política na Irlanda, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre qual é o impacto que esses anos aí decisivos para a história daquele país, do ponto de vista político, vão ter na formação dele e na obra dele. De que forma que aparece toda essa questão assim da busca irlandesa pela independência, das lutas anticoloniais, as figuras ligadas às lutas anticoloniais, que contato ele eventualmente teve, poderá ter tido com alguma dessas figuras. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso aí. Primeiro, né, eu acho que a primeira grande influência política dentro da vida do Joyce é o Charles Parnell, né, que é o Charles Stuart Parnell, que era um político irlandês. Ele ocupava, né, uma cadeira no parlamento inglês. Ele foi uma figura que estava muito perto de conseguir o Home Rule, né, que seria a possibilidade da Irlanda ter um parlamento próprio dentro né, do seu país, dentro de Dublin, mas por causa do escândalo de um envolvimento com a Kitty O'Shea, né, uma mulher inglesa casada, o Parnell acaba sendo execrado por pressão da Igreja Católica, e isso vai desiludir muito o John Joyce, né, o pai do James Joyce e o próprio James Joyce. A partir daí, me parece que o Joyce ele vai assumir uma perspectiva bastante cínica a respeito desse movimento nacionalista irlandês, que está disposto a condenar os seus maiores líderes se eles não seguirem, digamos assim, o script previsto para as qualidades irlandesas. Quando Joyce começa a escrever, quando a obra dele começa a fazer algum barulho, algum impacto, há inclusive, né, um convite por parte de revolucionários. Ele tinha, por exemplo, um excelente relacionamento com a Lady Gregory, que é um dos principais nomes ali do Easter Rising, né, desse Irish Revival, da rebelião, da Páscoa, né? Só que ninguém consegue comovê-lo a abandonar os seus princípios e começar a dedicar a sua obra de arte como uma espécie de obra de arte panfletária. Tá? Não estou dizendo que o Pearse era panfletário, não estou dizendo que o Yeats era panfletário, mas eles estavam dispostos a, naquele momento, emprestar a voz artística deles para promover a ideia de liberdade, de nacionalismo irlandês. O Joyce ele tinha uma visão bastante cínica. Ele dizia o seguinte: bom, vocês querem que eu passe a escrever em gaélico, mas ao mesmo tempo o patrão de vocês, que vocês estão escrevendo aí para o jornal, escreve em inglês e vocês estão aceitando o dinheiro dele sem problema. Se precisar escrever para ganhar dinheiro, vocês escrevem em inglês sem problema. Vocês querem que eu assuma uma postura de exaltação da fé da religião católica, mas a religião católica está crucificando os nossos heróis sem medo de nenhuma das consequências dele. Vocês querem que eu aposte, né, dê suporte aos mitos e lendas irlandeses, e ele acaba fazendo isso indiretamente, né? Mas vocês estão esquecendo que, na verdade, nós fazemos parte de um mundo muito maior do que isso. Então, eu acho que, na verdade, ele vai entender que a liberdade da Irlanda ela deve ser conquistada,
mas ele não concorda com as ferramentas que estão sendo usadas, porque ele as considera arbitrárias e demasiadamente artificiais. Não é como se falasse gaélico em Dublin. Não se falava gaélico em Dublin. Na verdade, se fundam escolas para retomar a língua gaélica que estava já insulada dentro das comunidades mais rurais. Então ele fala, bom, até agora a gente estava falando inglês como se não tivesse nenhum problema, e daí, de repente, temos que começar a escrever em gaélico para nos diferenciarmos dos britânicos. Outra coisa que ele traz, assim, muito presente dentro, né, dessa perspectiva digamos assim, de afastamento dele, é esse negócio, né? Nós estamos trabalhando em instituições britânicas, né? Nós estamos, o nosso salário está vindo de instituições britânicas, né? Então, assim, se a gente quer realmente ser revoltoso, a gente tem que, então, parar de receber o dinheiro deles. A gente tem que ser independente, né? Sem ser autossuficiente. E daí o Joyce ele também tem uma questão que ele vai levantar em algumas das falas dele, em alguns escritos, que é essa perspectiva de buscar na ancestralidade celta a raiz para o nacionalismo puro irlandês, que é mais ou menos o que o Brasil faz aqui no romantismo quando pega, né, a figura dos povos originários como o brasileiro, né? Bom, primeiro que é uma figura artificialmente recriada, né? E o mito do gaélico, do celta, como a origem do irlandês, o Joyce ele também disputa ela, porque nem a Grã-Bretanha, né, nem a Inglaterra, a Escócia, País de Gales, muito menos a Irlanda ou o norte da Irlanda, são localidades onde só os celtas ocuparam. Muito pelo contrário, a cidade de Dublin, o nome da cidade de Dublin, é um nome que é danês, que é um nome que vem de origem viking. Então, assim, ele vai contrapor, não, peraí, se a gente quer realmente buscar a ancestralidade, afirmar a nossa nacionalidade, não adianta pegar alguns estereótipos e sair, né, propagando-os como se fossem verdades absolutas, né? Para isso, eu não vou me render. Mas não dá para negar que o Joyce ele vivia em tempos turbulentos, né? Não só dentro de casa, como depois, posteriormente, né? Com a própria questão da Guerra Mundial, né? Que, enfim, né? O fez ter que se deslocar de Paris para Zurique ao final da vida. Voltando para uma questão formal, o fluxo de consciência eu acho que é o grande avanço da literatura do Joyce, é o grande legado para a literatura moderna, época e contemporânea, né? Alguém que conseguiu mesclar na mesma, na mesma escrita elementos distintos, né? Que é o elemento da mente, com o elemento da oralidade, da fala, e que trouxe para a escrita algo que era que nos é natural, né? A gente está falando de coisas e observando o mundo ao mesmo tempo, e essas observações acabam por interferir nas coisas que pensamos e que falamos, né? E o exemplo clássico é o capítulo final do Ulisses, né? O monólogo de Molly Bloom. Eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho do monólogo e de repente trazer algum trechinho para ilustrar, se tu tens para os nossos ouvintes como se dá isso na escrita, né? Como ele conseguiu fazer isso, embora ele não fosse o único a estar trabalhando com essas questões, ele foi talvez o mais reverenciado e referenciado. Então, eu concordo contigo, Thiago, em relação, né, a talvez, né, um dos grandes legados da escrita do Joyce ser, né, ter explorado o fluxo de consciência de uma maneira assim magistral, né? E óbvio, não foi o único que o fez, não foi o único que conseguiu aperfeiçoar, mas foi um dos que melhor fez. Na verdade, aqui, né, eu, apesar de ser professora de inglês, eu não necessariamente acho que a língua inglesa traduz muito melhor as coisas do que a língua portuguesa, mas eu acho que a palavra stream of consciousness, né, stream, ele nos dá, na verdade, para mim, pessoalmente, né, uma interpretação muito mais fiel àquilo que é a nossa consciência, né, porque fluxo me parece uma coisa, assim, mais pacífica, né, e o stream, ele pode ser traduzido também como fluxo, mas como córrego, como corrente, como jorro, né, e eu acho que muitas vezes a leitura da consciência da gente
e isso fica bem claro, né, nos episódios da obra, que a gente consegue identificar o fluxo de consciência, essa captura do processo de pensamento de uma maneira realista, que não é, na verdade, linear, porque o nosso cérebro não funciona dessa maneira, né? Na verdade, a gente vai associando livremente, a gente vai fazendo looping dentro da nossa mente, fazendo observações sensoriais e nos distraindo com coisas que são reais e surreais ao mesmo tempo. Tudo isso que, na verdade, vai muito próximo das vanguardas, né? A gente consegue ver o fluxo de consciência muito mais próximo das vanguardas do que qualquer outra coisa, para, na verdade, colocar às claras aquilo que, na verdade, sempre ficou velado, né, por trás da nossa própria consciência, né? Então a gente, na verdade, vê no fluxo de consciência essa tentativa de tornar mais palpável, tornar mais legível aquilo que ficava segredado, que muitas vezes nem nós conseguimos, né, expor de maneira lógica. A gente vai ter então, né, para observar essa questão do fluxo de consciência quando ele está interpolado em obras como Ulisses, a Virginia Woolf também faz isso, né, com muita maestria. Clarice Lispector também, né, consegue pegar de uma maneira bastante original, né, essa fragmentação da linguagem. A gente começa a observar que a linguagem ela perde um pouco da sua linearidade. Quando ela já não é linear, talvez complica um pouco, mas ela vai pegando assim ela vai perdendo essa característica que é do domínio da fala, né? A gente vai vendo um fluxo de livre associação, menor obediência às regras gramaticais, não tem pontuação muitas vezes, não tem letra maiúscula, não tem apóstrofe. No caso do monólogo de Molly Bloom, a gente fala em monólogo, né? Porque a Molly estaria, né? É a única pessoa do discurso nessa parte, mas a realidade é que a Molly não está falando, né? Então ela não está apresentando de maneira ordenada, sequencial, o seu pensamento. É literalmente como se nós tivéssemos aberto a cabeça da Molly Bloom e conseguíssemos ler a transcrição daquilo que ela está pensando. O Joyce ele não lança mão de muitos recursos, como por exemplo, ele não vai apagar a separação das letras maiúsculas, vai ter letras maiúsculas no meio do texto, mas ele abandona completamente a pontuação nesse último monólogo, que na versão em língua inglesa, a gente está falando de um texto, pelo menos aqui na minha edição, que tem 42 páginas. Né? Então ele vai assim e por isso que eu gosto mais de stream, né? Por essa perspectiva do jorro, é como se fosse assim, né? Uma torneira que se arrebentou, se abriu e vai jorrando essas informações. Então já que pediu aqui, né? Primeiro eu vou ler na verdade um trechinho que não é do monólogo, mas é do segundo capítulo de Ulisses, que seria o equivalente ao capítulo da Odisseia, né? Que trata sobre Calipso, onde nós temos o Leopold Bloom aparecendo pela primeira vez na narrativa. E o que nós temos até então? O Leopold Bloom ele está tomando o seu café da manhã. É interessante que o nosso narrador está falando, né, que ele consumiu miúdos, né, no café da manhã. Então, assim, né, fígado, moela, rins, né, consumiu miúdos que não são carnes de muito prestígio, né? Acho que até para denotar um pouco a questão, né, da situação. E esses miúdos estão passando pelas entranhas dele, né? Então é uma autofagia quase, né? São os miúdos consumindo os miúdos. E daí, de repente, do nada, o Leopold Bloom encontra a gatinha ali, né, da família, né? E, enfim, né? Nós temos aqui uma passagem em que, enfim, né, nós temos a perspectiva, então, desse diálogo, né, entre aspas, com a gata, né, porque a gata está respondendo miando, e de repente nós temos, né, a seguinte cena que eu vou ler em inglês. Meow, the cat cried. They call them stupid. They understand what we say better than we understand them. She understands all she wants to. Vindictive too. Wonder what I look like to her. Height of a tower? No, she can jump over me. Então ele tá falando com a gata, né? A gata responde, né? Ele fala para a gata um pouquinho antes disso, né? Ah, a gatinha quer leite? O Leopoldo Bloom disse, né? Miau, a gata respondeu.
E daí vem o fluxo de consciência do Leopold Bloom. Eles chamam eles de estúpido, né? Eles chamam esses animais de estúpido. Eles entendem melhor o que nós queremos dizer do que eles. Ela entende aquilo que ela quer. Vingativa também. Imagina o que eu pareça para ela. Do tamanho de uma torre? Não, ela pode pular sobre mim. Então, tu vê que assim, né? Ele começa a falar, olha, será que ela me entende? Então, é bem essa questão da associação de questões que não são muito conectadas, né? Será que ela me entende? Ah, não, mas ela é vingativa também. O que ela está pensando sobre mim? Que eu tenho o mesmo tamanho de uma torre? Não, ela consegue pular por mim. Então, vê que não tem muita lógica, não tem um padrão aqui nesse pensamento dele. E daí nós vamos para o monólogo de Molly Bloom, que começa, né, com um sim e termina, assim como a obra termina com um sim também. Né? Então, essa grande afirmação da vida, né? Yes, because he never did a thing like that before, as asked to get his breakfast in bed with a couple of eggs since the City Arms Hotel, when he used it to be pretending to be laid up with a sick voice doing his highness to make himself interesting to that old faggot Miss Riordan, that he thought he had a great leg off and she never left us, a farting all for masses for herself, and her sole greatest miser ever was actually afraid to lay it out 4D for her metallate spirit, telling me all her ailments. She had too much old chat in her about politics and earthquakes and the end of the world, left us a bit of fun. First, God help the world if all the women were her sort down on benchings and long necks. Of course, nobody wanted her to wear. I suppose she was a pious because no man would look at her piece twice. I hope I will never be like her. I wonder she didn't want us to cover our face, but she was a well-educated woman, certainly, and her Gabby talk about Miss Rider here and Miss Rider there. Vou parar aqui porque não tem pontuação e senão a gente vai muito longe. Mas só para pegar aqui rapidinho essa questão, porque ele nunca fez uma coisa dessa de me pedir café na cama com 2 ovos desde o hotel City Arms, quando ele ficava fingindo que ficava de cama com uma voz doente, posando de príncipe para se fazer de interessante para aquela velha coroca da senhora Riordan, que ele achava que tinha bem na palma da mão, e ela não deixou nenhum tostão para gente, tudo para as missas, para ela e a alma dela, maior mão de vaca do mundo, sempre foi. Tinha medo até de gastar 4p para o álcool metilado dela, me contando todas as mazelas dela. Ela tinha muito, era muito blá 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 sobre política e os terremotos e o fim do mundo. Deixa a gente se divertir um pouquinho antes. Deus que ajude o mundo se todas as mulheres fossem do tipo dela, malhando os maiôs e os decotes, que claro que ninguém ia querer que ela usasse. Acho que ela era toda santa porque nenhum homem ia olhar para ela 2 vezes. Tomara que eu nunca fique que nem ela. Não sei como é que ela não queria que a gente cobrisse a cara, mas era uma mulher bem educada, com certeza. E aquele palavrário dela, do senhor Riordan para cá e senhor Riordan para lá, acho que ele ficou feliz de se ver livre dela e o cachorro dela cheirando as minhas partes e sempre fuçando para entrar debaixo da minha nágua. Então vejam, né? É uma livre associação de pensamentos que misturam memória, misturam crítica, né? Isso tudo ela está dizendo, ela está reafirmando o quê? O sim, né? O sim de ficar com o Leopold Bloom, né? Por que não abandoná-lo, né? Por que não recorrer a uma vida com um amante? Sim. Né? Eu achei muito interessante no trecho em português que ficou essa repetição dos pronomes retos e oblíquos, né, que vai retomando o tempo inteiro a personagem a quem se refere, a imagem e tudo isso, e que também nos remete à ideia de oralidade, né? Quando a gente está escrevendo um texto, a gente tenta limar, cortar os pronomes aí para diminuir também, e aí isso fica muito claro, né? Então é um trabalho da tradução. E aí eu entro aqui na questão das traduções do Joyce, né? Começo com uma trivia, com uma. Não sei se tu chegaste a ter contato lá na PUC com os cadernos do Donaldo, da tradução dele do Finnegan's Wake, mas eu me lembro de uma coisa muito engraçada que tinha num dos cadernos do Donaldo, sobre onde ele apontava a sua tradução, né?
Ele publicou depois de 1999 até 2003, em vários tomos, essa tradução, mas tinha um momento que alguém ensinou o Donald Schiller a usar a internet, a usar o buscador, que era, eu não lembro se era o KD ou o Yahoo, que a pessoa desenhou a caixinha de perguntas e disse, escreva aqui, clica aqui. Então, o Donald Schiller começa a traduzir no momento pré-internet o Finnegan's Wake, que depois na sua tradução vai ser Finícius Revém, né? E isso me pareceu sensacional, né? Assim, enxergarmos esse percurso tradutório, que é um percurso longo, né? Da tradução do Finnegan's Wake. E depois nós vamos ter outra tradução, que é a tradução do coletivo Finnegan's Wake, que é uma tradução que tem um capítulo traduzido por cada pessoa, é quase um jogo, uma brincadeira, né? Que é a organização da Dirce Valtryek e do Amarante. Temos a primeira tradução parcial, que é a tradução dos irmãos Campos também, né? Eles brincam um pouco e a gente sempre tem a ideia. Os irmãos Campos, eles não chamam de tradução, né? São as transcriações, né? Então, nós temos para o Finnegan's Wake, que é essa grande dificuldade, né? Essas traduções, uma adaptação depois, a Dirce Valtryek do Amarante também pega alguns episódios e adapta e traduz algumas coisas literalmente. As traduções do Ulisses em língua portuguesa, talvez é a língua que tem mais traduções. Segundo eu li em alguns momentos, nós temos a de 66, que é feita pelo Ruais, tem a de 2005, que é feita pela Bernardina da Silveira Pinheiro, e talvez seja uma das poucas tradutoras do Ulisses, pelo menos em língua ibérica, é a única, ah, acredito até o momento. E depois a tradução que é a que as pessoas mais leem agora, né? Do Galindo, do Caetano Valdrigues Galindo. E esses episódios de tradução são sempre interessantes. O próprio Joyce, nas traduções para o italiano e para o francês, ele participa das traduções, ele ajuda, ele critica, ele faz tudo isso. A tradução para o espanhol se desconhecia o autor, que era o Salas Subirats, que era o tradutor, que inclusive esteve em Porto Alegre. Ele era um presidente, um diretor de uma companhia de seguros. Ele fazia assim de maneira diletante. Ele perdeu a revisão da tradução num acidente de avião aqui perto de Santos, então ele tem uma história muito conturbada. Um ano depois da publicação da tradução, ele esteve em Porto Alegre dando uma palestra sobre seguros, e depois ninguém mais sabia quem era o tradutor. Uns achavam que era catalão, que era espanhol, que era imigrado na Argentina. Então as traduções são sempre interessantes, mas elas são o meio, né? O meio que faz com que essas obras alcancem esses espaços. Se tu pudesse falar um pouquinho das traduções brasileiras, a tua opinião mesmo, assim, ou se tu quer indicar ou qualquer coisa, e aí eu trago só uma referência que o Humberto Eco dizia, que a tradução de Finnegan's Wake era a cada passo uma tradução, e que de alguma forma ia mostrando que era impossível. E por ser impossível, ele diz que era o livro mais fácil de ser traduzido, né? Porque dava para o tradutor uma grande possibilidade. Então, pensando nesse Humberto Eco, pensando nas traduções em língua portuguesa, fazer um comentário assim sobre o teu conhecimento, que é bem maior do que o meu, né? Do Finnegan's Wake, do Ulisses, do Joyce em geral e outras questões. Então, primeiro eu acho que tem que pontuar, assim, que eu espero que alguém, se já não fizeram, eu espero que alguém um dia resolva fazer, né, um livro contando a tradução para o espanhol, né, porque é uma odisseia em si só, né. Tem o livro, O Daniela. cidadão Tem o tem? livro, é do Lucas Peterson e se chama El Tradutor de Ulisses. Lucas Peterson, saiu pela Sudamericana em 2016. Vale a pena. Ah, então, olha aí, ó, vamos estar procurando esse aí. Então, eu acho que é interessante a gente pensar, né? Óbvio, eu me desafiei a ler Ulisses inicialmente em inglês.
tenho a versão em língua portuguesa aqui, que volta e meia, né, eu dou aquela bisbilhotada, né, assim, mais a título de curiosidade. O Joyce, ele é uma figura, né, que ele, como tu disse, né, tu disse parafraseando o Eco, né, ele nos dá uma grande liberdade, porque, enfim, né, cada um traduz de uma maneira e encontra, né, essas referências dentro das traduções. Eu acho que traduzir Joyce é talvez quase tão desafiador quanto traduzir lírica. Ou tu conserva os efeitos sonoros, estéticos, ou tu conserva o conteúdo, né? Eu acho que a gente acaba ficando um pouco nesse impasse. Mas, enfim, primeiro, né, uma das marcas que eu acho que vale a pena, tu já mencionou, né, mas vale a pena destacar, né? Ulisses foi a maior número de traduções que o Ulisses tem é em português. Né? Então, assim, tem um monte de gente em língua portuguesa interessada em traduzir Ulisses, achando que nunca se esgotou aquilo que ele poderia dizer. E daí a gente vai observar o perfil desses tradutores, né? O Roais, quem era Antônio Roais? Né? Um linguista, né? O homem da filologia, da palavra, né? Então, vejam assim, ele vai fazer uma tradução, e eu até acho interessante, eu até fiz esse pequeno trabalho aqui de trazer como é que o Roais ele traduz aquele trecho inicial do Ulisses que eu li para vocês. Ele começa, né? Sobranceiro, fornido, Buck Mulligan vinha do alto da escada com um vaso de barbear sobre o qual se cruzavam um espelho e uma navalha. Seu roupão amarelo, desatado, se enfunava por trás a doce brisa da manhã. Elevou o vaso e entoou: Introibo ad altare Dei. Me parece que o Ruais ele faz uma escolha, na verdade, por deixar a linguagem mais erudita, por buscar talvez uma maior erudição da linguagem. Ele não lança a mão, digamos assim, de uma linguagem mais acessível, mais coloquial, talvez por entender, né, por fazer uma interpretação de que o Joyce ele não queria facilitar para as pessoas, então na tradução ele não vai facilitar também. Mas, pessoalmente, eu penso que a tradução do Roais ela acaba perdendo aquele aspecto da sonoridade que eu trouxe para vocês anteriormente. Já a da Bernardina, né, que eu também eu tenho essa impressão que ela tenha sido, né, a única mulher em língua ibérica a traduzir, ela traz faz a seguinte reescrita. Né? Majestoso, o gorducho Buck Mulligan apareceu no topo da escada, trazendo na mão uma tigela com espuma sobre a qual repousavam, cruzados, um espelho e uma navalha de barba. Um penhoar amarelo, desamarrado, flutuando suavemente através dele no ar fresco da manhã. Ele ergueu a tigela e entoou: Introibo ad altare Dei. Ela não é tão sonora quanto o Galindo, mas para mim ela é muito poética também, né? Seria quase como um verso branco aqui que está povoando essa tradução. E nós temos a tradução, deixa eu ver, essa daqui é do Galindo mesmo, essa daqui eu já li, né? Então, assim, eu acho que o Galindo é aquele que mais vai preservar essa questão da sonoridade que a gente vê no primeiro. Mas daí eu acho que é interessante a gente observar isso, né? São muitas traduções, eu estou muito interessada, eu confesso para vocês que eu ainda não li essa edição em que cada parte do Finnegan's Wake é traduzido por uma figura diferente. Eu acho que é um trabalho primoroso, assim, de uma criatividade ímpar, né, de tu pensar, tu pode ter uma obra que, como a Michelle estava falando, né, cada um pode ler em um gênero literário diferente, e cada um pode ler, pode reescrever esse capítulo de uma maneira diferente, por que não cada um escrever um capítulo e ver no que dá, né, fazer essa interpretação. E daí aqui, né, obviamente, pensando um pouco, né, nessa questão de tradução, né, a tradução, ela sempre vai ser uma interpretação, uma reescrita, um reconto, né? Ela não vai, dificilmente ela vai conseguir preservar 100% do original, né? Então, ela vai passar também pela questão da trajetória da escrita, da trajetória acadêmica, da trajetória de leitura, pensando no Donaldo Schuller, né? Eu me lembro que quando eu estava na graduação, o Donaldo Schuller, ele era, e eu não fiz graduação na URGS, né? Eu fiz na FAPA, e eu me lembro que o Donaldo Schuller era a grande referência em Porto Alegre de Joyce, né? Ele dava cursos, inclusive, sobre como ler Ulisses, né? Apesar de ter feito a tradução do Finnegan's Wake.
Só que daí tu olha o itinerário informativo do Donaldo Schuller, a literatura a qual ele se dedicava é literatura clássica, né? Então, óbvio que quando ele vai traduzir com esse olhar, mas puxando também, né, para essa linguagem de Homero, de Aristóteles, enfim, né? Então, eu acho que é interessante que cada um vai emprestando um pouquinho daquilo que Joyce não conseguiu colocar, e ao fazer isso vai nos permitindo ler a obra com outros olhos. E daí eu fico pensando também, né, aqui só para encerrar essa questão de tradução, estão fazendo agora uma nova tradução do Grande Sertão Veredas, do nosso grande Guimarães Rosa, para a língua inglesa, né? Não, de novo, não bastam traduções, né? O desafio de traduzir Grande Sertão Veredas para a língua inglesa, na minha humilde opinião, é o mesmo desafio de traduzir Ulisses ou Finnegan's Wake para a língua portuguesa, né? Nós estamos falando, né? Traduzir Nonada e traduzir Riverrun, Past, Adam e Eve, que é a abertura de Finnegan's Wake, para mim seria, né, um trabalho hercúleo de qualquer maneira. A trajetória acadêmica dele é uma trajetória voltada para os clássicos, mas a trajetória de escritor é uma trajetória que dialoga com o regional. Então, ele tem uma adaptação do Martin Fierro, ele tem releituras da Chimarrita e tudo. E a Dirce Valtric do Amarante, ela faz algum comentário dizendo assim, a tradução do Schiller é aquela mais latino-americana. E eu achei muito interessante que ela não se toca, que o Schiller tem um diálogo, talvez, né? Porque ele escreve dentro de um espaço que é eivado também dessa cultura, né? Que é o nosso espaço aqui do Rio Grande do Sul, né? Então ela enxerga algo latino-americano e talvez seja algo que nos toque mais diretamente aqui como uma região que compartilha hábitos, costumes e vocabulário com a América Espanhola, né? Não podemos deixar de comentar que o Donaldo também fez uma condensação do Finnegan's Wake, adaptando a obra para crianças, né, para o mundo infantil, e cujo título é Finício Riovena, né? Então acho que isso também é bem interessante, porque é mais uma reestruturação que ele acaba fazendo, né? Então parar para pensar que a obra já é complexa e ele consegue condensar tudo isso e traduzir para esse mundo infantil, né? E aí, de novo, né, seguindo um pouquinho nessa linha, o Joyce escreveu para crianças também, né? Então, acho que esse é outro aspecto interessante. Nós estávamos falando até agora da escrita do Joyce para adultos, né? Mas ele também escreveu para crianças. Eu acho que um exemplo bem interessante é O Gato e o Diabo, né? Que inclusive foi traduzido pela Lígia Bojunga, né? E que inclusive, as ilustrações são muito interessantes porque sugerem que esse diabo é o próprio Joyce, né? Então, eu não sei, Dani, o que tu poderia falar sobre esse mundo de produção literária do Joyce para crianças? Se tu quiser acrescentar mais alguma informação. Então, né, um tempinho atrás eu falei, né, que o Joyce ele experimentou em tudo, né, poesia, teatro, prosa, narrativa longa, narrativa curta. Ele também experimenta, né, na escrita da literatura infantil com um propósito muito específico, né. A gente tem essas obras, né, o Gato e o Diabo e Os Gatos de Copenhague, né, são as duas obras de literatura infantil do Joyce que ficaram para nós, que na verdade são histórias que não foram escritas para o grande público, foram endereçadas para o Stephen Joyce, seu único neto. Né? Então o Joyce ele estava né, nesse momento vivendo longe, né, do neto. Ele estava em Copenhague, e daí no caso, né, dos Gatos de Copenhague é interessante observar que num primeiro momento ele manda para o neto um gatinho que ele compra cheio de chocolate. Né? Então ele fala, né, que é uma espécie de adaptação do cavalo de Troia, né? Então ele faz um contrabando de doce para o neto, sabendo, né, que os pais não iam gostar muito, mas dá. E daí na segunda vez, na segunda remessa que ele manda para o neto, ele fala, olha, dessa vez não tem, não vou te mandar, o gato não tem doces dentro, mas na verdade não tem gatos em Copenhague. Então ele faz essa brincadeira com o neto e ele cria esse mundo de ludicidade, obviamente falando uma coisa que é falsa, porque existem gatos em Copenhague, né? Mas é a maneira como ele inventa assim de manter essa relação com o neto viva, e a figura do gato sempre muito presente, né? Se pode imaginar, mas o gato e o diabo,
vai ver, o Joyce é daqueles antifelinistas, né? Não é não, e não muito pelo contrário, né? Ele se coloca, na verdade, quase como o vilão do Gato e do Diabo, né? Que o gato, na verdade, estaria ali meio que protetor do vilarejo no meio da ponte, né? Impedindo que o diabo atravessasse. Então tem esse recurso lúdico que o Joyce traz, que é igualmente encantador, né? E daí mostra muito dessa questão dele do apego à família, né? O Joyce, ele é uma figura que, enfim, né, tu pode pensar, apartado da família, muito pelo contrário, né? Ele teve uma relação muito próxima com o pai dele, ele sofre muito com o pai dele, né? Por questões políticas, né? E por questão também da mudança de status financeiro da família. A mãe ele vê como uma figura de grande influência, né? Mas ao mesmo tempo uma figura controversa por causa da religiosidade. Os filhos, né, que ele tem, a Lucia, né, a Lucia é uma figura que o Joyce cuidou assim de uma maneira muitíssimo dedicada. Ela infelizmente, né, sofria de desequilíbrios mentais. Ela foi inclusive paciente de Carl Jung, né, e o Carl Jung tem, né, é atribuído a ele uma fala onde diria, né, que ele teria dito para o Joyce, né, onde tu nada, a Lucia se afoga, né? Então, assim, essa perspectiva da família, né, e de só ter um neto no final das contas, né, é bem sintomático para um rapaz, né, para um escritor que vem de uma família bastante vultuosa, né? Ele tinha 4 irmãos, né, outros dois que faleceram muito pequenos. Então, acho que ele traz também essa perspectiva da infância aqui de maneira bastante lúdica para o neto que hoje, né, é o detentor do seu espólio. Daí a gente pode criticar, enfim, né, a maneira como a qual ele conduz esse espólio, mas enfim, né, foi o destinatário dessas duas histórias que são maravilhosas e que foram, né, republicadas recentemente para um público mais amplo, com ilustração, como tu já disse, né, Michele, maravilhosa, né, que dá essa perspectiva do Joyce como essa figura, assim, né, vilão ou herói, né? A Joyce para todas as idades, né? Acho que poderíamos resumir dessa forma. Assim como, né, em Dublinenses ele vai narrar, né, desde a infância até a maturidade, né, o Joyce também pode introduzir para a família desde a mais tenra idade. E já que estamos falando de Joyce, né, para um público também mais amplo, né, ao longo da tua fala, mas para o início tu mencionou aquela que talvez seja a adaptação mais famosa do Joyce, que é Os Vivos e os Mortos, né, o filme do John Huston. Como é que é possível ver a obra do Joyce em outras mídias, em adaptações, né? E o que tu poderia recomendar também para o pessoal conhecer o Joyce para além da própria literatura dele?